Oi, Ei, doutora Ilma. ei, Tudo bom? tudo bem, Cris? Tudo bem, gente? Boa noite para todo mundo aí. Boa Vamos, noite. Isso, boa noite, pessoal. Então, nós vamos começar aqui agora com a doutora Ilma. A doutora Ilma é coloproctologista, é coordenadora da coloproctologia do Hospital Madre Teresa, aqui em Belo Horizonte. Ela é membro do Comitê da Coloproctologia da Unimed BH, é idealizadora do site de agendamento de consultas online hemorroidaurgente.net e autora do blog da doutora Ilma. Não é isso, doutora Ilma? é isso mesmo. Quanta coisa, né? Como é que a gente acha tempo, hein? Não entendo, não entendo. Gente, hoje então a gente vai conversar sobre um tema super interessante, que é um tema que as pessoas ouvem falar, mas a gente percebe que não se sabe muito bem sobre o assunto, né, doutora Ilma? Fala É, pra gente aí um pouco o que é esse tema. olha, eu resolvi falar sobre isso porque eu vejo que todo mundo tem muita curiosidade e faz muita confusão. A pessoa então sempre me pergunta, o que é diverticulite? Qual a diferença de divertículo e diverticulose? Faz uma confusão danada. Então, eu achei que era uma boa oportunidade da gente explicar cada coisa para todo mundo entender direitinho. Isso, então a senhora vai falar um pouco o que é divertículo, o que é diverticulose e o que é diverticulite. Então vamos começar aí pelo divertículo. O que é o divertículo? Ó, o divertículo são alterações na parede do intestino que todo mundo tem a partir de uma certa idade. Geralmente é como se fosse o envelhecimento do intestino. O intestino envelhece e dão pequenas bolsinhas. E aquelas bolsinhas ficam quietas ali, sem problema. Mas não é só uma coisa de pessoa de idade. Antigamente a gente via mais divertículo em idoso. Hoje a gente tem visto divertículo em pessoas jovens também. A gente não sabe a razão certa disso. Talvez a mudança na alimentação, a mudança nos hábitos, talvez, não tenho uma certeza, mas a gente tem visto muito pacientes, pessoas jovens com divertículo também. E não é uma doença, né? É uma condição, não é isso, doutora Ilma? Pensa, é um envelhecimento do intestino. Igual a gente envelhece por fora, a gente envelhece por dentro também, né? Então, os É. divertículos estão lá quietinhos, tranquilos. Algumas ocasiões eles podem causar alguns problemas, né? Mas isso nós vamos falar depois, né? Isso. Esses divertículos, então, são umas bolsinhas, não é isso? São bolsinhas no intestino. São várias bolsinhas, a maioria deles fica do lado esquerdo do intestino, também ninguém Uhum. sabe por quê, né? A pessoa, quando tem várias bolsinhas, isso é chamado de diverticulose. E Uhum. Nós vamos entrar nisso depois. E o que pode causar, então, não se sabe também, não é isso? sabe o que causa o divertículo. O envelhecimento é considerado como envelhecimento do intestino. Entendi. E assim, qual a dieta, qual a alimentação que a gente deve ter ou deve evitar? Tem alguma coisa que possa ajudar a gente a entender isso melhor? Durante muito tempo, pensava-se que quando a pessoa comia fibras, por exemplo, casquinha de pipoca, sementezinha de alguma coisa, aquela semente entraria dentro desses orifícios e causaria inflamação, que é a diverticulite. E durante Entendi. tempo, a gente achou que era o que causava, era o caroço. Então, os pacientes tinham que se limitar muito desse tipo de alimento. Ah, vai comer um tomate, vai comer uma coisa, tem que tirar o caroço, porque isso aí pode causar diverticulite. Então, era um sofrimento para a pessoa, porque tinha paciente que ficava tão preocupada de ter diverticulite que ela tirava caroço até de kiwi. Eu falei, gente, kiwi Ah, nem não. dá, Pelo amor de Deus, né? né? Então, como é Prefiro que não comer o kiwi. Você tá louco, aquela quantidade de caroço? é? Comer uma coisa sem caroço, você tirou o caroço, metade da graça da coisa já foi embora, né? Felizmente, no Congresso americano do ano passado, houve um trabalho imenso em várias cirurgiões e coloproctologistas do mundo inteiro e chegaram à conclusão seguinte: alguém já operou algum paciente de diverticulite e encontrou algum caroço dentro de algum divertículo na cirurgia? Não. Nunca. Então, o divertículo não tem nada a ver com o caroço. Então, a partir do ano passado, o divertículo não tem nada a ver com o caroço, mas foi liberado. Mas vai falar isso com as pessoas ficam com medo.
Exatamente. A Dani tá falando aqui, ó, exatamente isso, que ela já escutou tanto isso de semente, né? É verdade. E aqui, é genético? Não, Desculpa, não genético. é genético. E outra coisa, pode virar câncer? Porque é uma coisa que todo mundo morre de medo, tudo que acontece dentro da gente, a gente acha que vai virar câncer. É, ainda mais hoje em dia, né? Que tem muito É. câncer. Mas não, não tem nada a ver. O divertículo é um envelhecimento do intestino, o câncer é outro. Mas o que que acontece muito comumente é o quê? Eu Hum, aconteceu com uma senhora há uns 15, 20 dias atrás. Ela estava com uma dor na barriga, uma dor na barriga, e não sabia o que que era, e foi no pronto atendimento, é claro, um atendimento rápido, é um atendimento que é uma rotina, né? Não tem especialista e tudo. E aí acharam que era diverticulite e começaram a tratar. Ela tomou 10 dias de antibiótico e continuou com a dor. E quando eu examinei, eu achei a barriguinha dela estranha, um pouco endurecida, muito dolorida. Ela movimentava até com dificuldade para um lado e para o outro. Aí eu falei, vamos fazer uma tomografia, vamos descobrir. E era um câncer de intestino. Então, às hum. vezes, as doenças de intestino são muito parecidas umas com as outras. Então, um exame minucioso, tomografia, colonoscopia e, sobretudo, o exame do médico especialista é fundamental na diferenciação de uma doença para outra. É, por isso é super importante a gente também colocar na nossa rotina, né? O coloproctologista, né, doutora Ilma? Eu falo isso, mas é um especialista que ninguém gosta de ir, para falar a verdade. A gente vai em qualquer médico, mas falou que é coloproctologista, a pessoa corre, detesta essa especialidade, detesta. Não, até porque tem gente que nem sabe o que que é, né? Na verdade, tem gente que confunde com urologia. A senhora podia falar um pouquinho sobre isso. Muitas pessoas, antigamente, agora até que não, tem muita informação hoje em dia, né? Mas há uns tempos atrás, chegava no consultório alguém para fazer exame da próstata. Eu vim aqui para fazer exame, mas não é aqui. A pessoa ainda ficava brava comigo ainda, mas não é aqui. Como? Não, não é aqui. Não é Então, aqui. faz uma certa confusão, e eu entendo até porque o exame é feito pelo ânus, o da É próstata claro. é certo. Então a pessoa faz um pouco de confusão. Mas o exame é feito pelo mesmo lugar, mas o foco do exame é outro. É outro. A gente estudou o intestino, o urologista estudou a próstata. A coincidência é só a localização, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Uhum. E aqui, e o que que é a diverticulose? A diverticulose é quando o intestino é cheio de divertículo. Porque às vezes a pessoa tem dois, três, agora tem uns pacientes que têm muita divertículo. Então chama diverticulose. É um conjunto de divertículos. Basicamente é Entendi. isso. É, também não é doença, então, é uma condição também do intestino. Também não é doença. Entendi. E a diverticulite, então, é quando esses divertículos inflamam? Explica pra gente aí. Divertículos inflamam e inflamam porque ninguém sabe por quê. É chamada apendicite do lado esquerdo, a diverticulite. Ela começa com uma dorzinha, um mal-estar, um dia, dois, um enjoo, palpa a barriga do lado esquerdo, é igualzinho a apendicite. A apendicite, quando palpa o lado direito, dói, né? Dói. Uhum. Lado esquerdo, dói, aquele dolorido, na hora de movimentar, encostar a perna no chão, até para encostar, até para andar, sente aquele desconforto, enjoadinha, e não consegue comer nada. É aquela coisa enjoada. Não é uma dor, Sei. coisinha manhosa que vai aumentando com o tempo. Então, o primeiro dia um pouco, segundo mais, terceiro mais. E aí, geralmente, segundo, terceiro dia, a pessoa vai para o pronto atendimento. Né? É feita uma tomografia, que faz o diagnóstico de pronto atendimento. Na tomografia mostra o divertículo, às vezes inflamado, e começa o tratamento. A sorte hoje em dia é que os pacientes eles vão logo ao pronto atendimento, eles não esperam muito. Quando a pessoa tem Entendi. dor, ela vai direto para o pronto atendimento. Então, o que acontece? Ela pega o divertículo no início, quando ele começou a inflamar. Então, o tratamento é só com antibiótico e resolveu. Entendi. 10 dias de antibiótico. Mas aqui, os sintomas, é só a dor ou tem outro tipo de sintoma? Como é que é isso aí? Não costuma ter muita febre, não costuma nem dar febre, é mais a dor mesmo. A febre é só quando já está complicando muito o divertículo, quando ele perfura, que ele pode complicar, né? Ele pode perfurar, ele pode dar outros problemas sérios. Enquanto ele está só inflamado, com aquela dorzinha, é bom mesmo que vá para o pronto atendimento e toma antibiótico mesmo, porque consegue controlar bem.
Aí toma antibiótico uns 10 dias, faz uma dietazinha nesse período, né? Claro, não vai comer Uhum. gordura, aí não vai comer salada, não vai comer nada para poupar um pouco o intestino descansar. E depois, um mês e meio depois da crise de diverticulite, a gente recomenda que faça uma colonoscopia. Para quê? Para ver se foi só aquilo mesmo, se tem mais alguma coisa no intestino, se tem alguma outra doença, vamos dizer, pegando carona no divertículo, que é o que às vezes Uhum. é. Entendi. Aproveitando que a senhora falou da colonoscopia, teve uma pergunta aqui de quanto em quanto tempo a senhora recomenda fazer o exame de colonoscopia? E depois a gente volta para o diverticulite. A colonoscopia ela é feita de acordo com o que apresenta no exame. A pessoa fez o exame, tirou algum pólipo? Tá, e que tipo de pólipo que foi? Porque pólipo é muito genérico, cada um tem um tipo, cada um tem um. Alguns têm um risco maior, porque eles estavam mais perto do câncer. O pólipo é câncer. E alguns estão mais perto e outros estão mais longe dessa transformação. De acordo com o resultado do pólipo, estabelece um critério. Tá, daqui a 3 anos você repete, daqui a 5 anos você repete. Mas a tendência hoje é cada vez passar mais o tempo entre as colonoscopias. Antigamente, no Brasil, estava fazendo muita colonoscopia. Então, pesando o risco e o benefício do exame, descobriram que estavam fazendo demais. A partir Uhum. seguem um novo tipo de critério. É 3 a 5 anos. Entendi. E a partir de quantos anos, doutora Ilma? 45 anos. 45, mesmo 45. nada, hein? A pessoa fala assim, ah, não vou fazer não estou sentindo nada. Mas não sente mesmo não, ué. Intestino só sente quando tá ruim. Intestino Não, não e, sente nada. e se a pessoa deve fazer antes, se tiver casos de câncer no intestino, deve fazer? Não. 45 anos é bom, mas é o que eu falo. Vamos supor, a pessoa está sentindo alguma coisa. Está com uma diarreia que não passa, sangue, gosma, uma dor de barriga. Aí é melhor fazer a coluna também. Agora, outra Uhum. coisa aqui, viu, Cris? Eu acho importante falar também que a diverticulite, ela é assim tranquila, igual eu estou explicando, quando a pessoa tem uma crise, trata bem a crise, está resolvido, tá? A Isso. gente que tem uma crise, tem duas, tem três. Então, passou da terceira crise, é considerado uma doença de tratamento cirúrgico. Ou seja, a partir da terceira crise, a pessoa tem risco de perfuração, tem risco de formar um furúnculo, quer dizer, um abscesso. O intestino Uhum. é uma coisa gravíssima. Então, a cirurgia de urgência grave do divertículo, a pessoa sai com bolsa de colostomia, ela não pode ter nenhuma costura do abdômen. Pois é, uma Então, pessoa acabou de entrar aí e falar isso mesmo, que ela fez teve diverticulite e tá com a bolsa. a É isso. diverticulite grave, que teve perfuração do intestino, que teve infecção, que teve pus, que teve tudo, isso é uma cirurgia difícil para o paciente, difícil também para o cirurgião. A gente não pode dar nenhum ponto ali dentro, porque aquela carne inflamada e com pus, ela não pega o ponto direito. Então, o que a gente faz? A gente desvia o intestino para a barriga, para que aquele intestino desinflame com o tempo e depois a gente refaz o intestino novamente costurando lá dentro quando a inflamação passou, o que às vezes leva até 6 meses para desinflamar, está em condições de fazer o fechamento da bolsa. Entendi. E aqui em relação ainda a sintoma, existe a possibilidade de uma pessoa que está evacuando com sangue isso ser diverticulite? Aí é o sangramento do divertículo. O divertículo ele pode causar sangramento e hemorragias gravíssimas com o uso de anti-inflamatório, que o ortopedista passa muito para as velhinhas com coluna. Quando eu faço fratura de fêmur, que elas têm, elas usam muito remédio anti-inflamatório para dor. Usa corticoide para artrite, para artrose. E isso causa uma hemorragia violenta, mas muito intensa no divertículo. Mas a sorte é que essas hemorragias, em 72 horas, elas param. Ah, É tirar o remédio, suspender a medicação, aguardar 72 horas e esperar e observar. A maioria com 72 horas para. Outro também é o uso de anticoagulante, né? Para trombose, problema então isso pode provocar então a diverticulite? Pode. não.
hemorragia do A divertículo. hemorragia, provocar a hemorragia no divertículo. Entendi. Que é uma das complicações do divertículo. Ele pode perfurar, pode causar hemorragia e pode ter essa inflamação, vamos dizer, mais tranquila que trata com 10 dias de antibiótico. Uhum. Quer dizer, não significa que a pessoa tenha diverticulite, foi o divertículo que ficou prejudicado aí, né? Por causa desse medicamento. É, isso mesmo. As veias dele são fininhas, não são igual as veias normais, são as veias mais fracas. Uhum. Então, a presença desses medicamentos pode romper essas veias e dar uma hemorragia muito forte, que felizmente, em 72 horas, a maioria dos pacientes para de sangrar. Eu já tive casos dramáticos de velhinhos sangrando, mas muito. E assim, chegou num ponto que, com 60 horas de sangramento, ele parou. Mas olha, a gente torce para dar tudo certo. Nossa. Não, e você imagina, principalmente o pessoal mais velho, quando sente uma dorzinha, fala assim, vou ali tomar um anti-inflamatório. E toma sem receita, sem nada, né? É um perigo isso, então, né? Toma aspirina, Aspirina, exatamente. Entendeu? Então, assim, tem que ter muito cuidado, viu, gente? Quem está mais de idade aí, que as veias ficam mais frágeis, o organismo mais frágil, muito cuidado com anti-inflamatório, esses que a gente pega e toma com uma dorzinha no pescoço, um torcicolo, uma coisa assim. Cuidado. Aqui, doutora Ilma, a pessoa fica boa quando ela opera? Uma pessoa perguntou isso aqui. Se ela fez a cirurgia, ela já fica boa. Como é que é isso aí? Olha, a cirurgia é o seguinte, a diverticulite é que a gente opera. Então, a gente tira a parte do intestino que está inflamada. Como que a gente sabe que aquela parte está inflamada? Você olha, você vê. É igual uma dor de garganta, você olha a garganta vermelha, inflamada. É a mesma coisa no intestino. Ele fica inflamado, a textura dele endurecida. Então, a gente tira aquela parte do divertículo e emenda o intestino. A grosso modo é assim. Mas, na verdade, a gente não tira todos os divertículos. A gente não tira, porque não precisa de tirar. A gente só tira aquela parte que está inflamada. Então, o que Entendi. acontece? A pessoa, eventualmente, ela tem uma dor de barriga, ela tem um gás, tem alguma coisa, ela já acha que está com divertículo de novo. Eu estou com diverticulite de novo. Não adiantou nada a minha cirurgia. Então, tudo que a pessoa sente, ela vai atribuir a diverticulite. E nem sempre, aliás, a maioria das vezes não é. Porque se falar, mas a pessoa inflamou, operou, ela pode inflamar de novo. Raríssimo, raríssimo, raríssimo. Eu nunca operei uma paciente de verticulite 2 vezes, nunca. Entendi. Que operou e depois dessa cirurgia voltou a inflamar. A senhora nunca aconteceu nesses 37 anos, né, de prática, não é isso? Eu falo assim, olha, medicina é uma coisa que às vezes surpreende até os próprios médicos. Realmente tem coisas que fogem totalmente à rotina da gente. Até hoje eu nunca operei de verticulite 2 vezes de alguém. Mas não sei, sabe lá, né? Sabe lá se outro cirurgião operou, né? Mas às vezes a pessoa opera, aí vai fazer um raio-x. Vai fazer um raio-x, vai fazer uma tomografia, aparece lá, divertículos no intestino. Aí ela, opa, mas eu operei. Ué, tem isso aqui? Mas todo mundo tem divertículo, né? Fica bravo comigo ainda. Olha, mas como é que é possível? Eu operei tudo aqui, ó. Tá mostrando aqui que eu tenho divertículo, mas eu não te falei que eu não ia tirar o intestino todo, que não justifica tirar tudo, que é só o pedaço que está inflamado. Tá. Entendeu? Cria uma duvidazinha. Entendi. Por isso que a gente tem que esclarecer mesmo. Tem uma outra pergunta aqui. Quando a pessoa tem a bolsa de colostomia, ela pode fazer a cirurgia da diverticulite, se for preciso? Se ela já tem a bolsa? Mas já tem a bolsa por quê? Tem que ver por Sei quê. lá, às vezes por causa de um câncer, alguma coisa, imagino, né? Não sei. Não, tem que saber. Ela fala aí o que ela tem, que a gente fala o que é. Tá. Quais que podem ser as complicações, então, da diverticulite? Porque que um parêntese, eu, sinceridade, acho que, para mim, diverticulite mata, por causa daquela história do Tancredo, né? E do Tancredo Neves. Então, eu fiquei assim, gente, quando a gente fala de diverticulite, já fica apavorado. Falo, nossa senhora, diverticulite vai morrer. Como é que é isso? Então, eu não sei. A gente fica até em dúvida se foi diverticulite mesmo que ele teve, né? Porque ficou uma coisa meio obscura, a gente não sabe direito. Porque eu nunca vi ninguém morrer de diverticulite. E é uma doença de muito paciente idoso, né? Então a gente operava muito idoso, hoje não. A gente opera gente jovem até. Eu acho jovem, né? 50 e poucos é jovem. Antigamente a gente operava os velhinhos de 80 anos, 85.
E assim, nunca nenhum paciente meu morreu de cirurgia de diverticulite. Nunca. Agora, eu não sei também que ponto que está a situação, né? Às vezes o paciente já É. está grave, que a cirurgia já não pode mais fazer nada por ele. Às vezes acontece isso. Que Uhum. tudo tem É, limite. é. Aqui a Santuza está perguntando qual a dieta que ela deve ter para evitar diverticulite. Ah, não tem jeito, Santuza, não existe essa dieta. Não existe. Porque não Porque se não sabe a causa, na verdade, né? As causas da diverticulite. Então, é fato que, olha, eu falo sempre isso, toda entrevista que eu vou, no rádio, na televisão, eu falo sempre isso. A vida da gente vai mudando, a alimentação vai mudando, os hábitos vão mudando e as doenças vão mudando. E ninguém sabe, às vezes, por que certo para te falar certamente. Agora, uma coisa é fato. Se você for ver sua avó, sua mãe, a história delas, como elas viveram, quantas vezes elas foram no médico, quantas vezes fizeram exame, uhum, você vê que a saúde do pessoal mais antigo é, é diferente completamente da nossa hoje em dia, né? completamente. É, alimentação, a vida diferente, de correria, né? Tudo isso, né? Então, isso tudo Aqui, doutora Ilma, a Sueli está perguntando se pode fazer a cirurgia da diverticulite através da videolaparoscopia. claro, hoje todas as cirurgias de intestino são feitas por videolaparoscopia. Todas as cirurgias. Agora, a cirurgia de urgência, se tiver muito ruim, muito inflamado, aí não dá, né? Cirurgia de urgência não dá para ser de vídeo, não. Mas a cirurgia programada, o intestino está muito inflamado, dá para fazer tranquilamente. Tudo a gente faz por vídeo. E a cirurgia, Uhum. a recuperação é muito rápida, né? Com 3 dias, o paciente está em casa, já alimentando uma sopinha, mas recupera muito melhor. Sei. E a recuperação geral da diverticulite, tipo assim, de uma cirurgia que sem complicações, ela é quanto tempo mais ou menos? Ah, Depende, claro, da pessoa, né? Mas. não demora muito, não. O intestino, normalmente, ele demora 7 a 10 dias para ele cicatrizar. Depois que ele está cicatrizado, a pessoa volta a uma alimentação normal, exercício físico, essas coisas que levam 30 dias. Mas fora isso, uma alimentação normal com 10 dias e trabalho 15, 20 dias já pode voltar. Uhum. Ô, doutora, aí, nessa época de pandemia que as pessoas estão aí com medo de ir para os consultórios, né? Agora aqui em Belo Horizonte, inclusive, que está se falando aí do pico da Covid, a senhora tem feito algumas consultas virtuais. A senhora podia falar um pouquinho disso para gente? A consulta virtual tem ajudado muitas pacientes, porque às vezes são idosas, moram fora de Belo Horizonte ou estão acamadas. É difícil sair com elas de casa, né? A mobilidade, cadeira de rodas. E também tá meio difícil sair com uma pessoa de idade hoje né? Com essa história do Covid, fica todo mundo inseguro, né? De tirar uma foto de casa e levar para um hospital. Então, eu acho Uhum. que nesse caso funciona muito bem essa consulta virtual. Porque o que eu tenho atendido são essas pacientes que já foram minhas, pacientes que já foram operadas, que tem que fazer controle, e entra na consulta virtual pelo áudio pelo vídeo do celular, a gente conversa, explica, ela me conta o que ela está sentindo, se ela está bem. E também eu acho que dá uma segurança para a pessoa, mesmo que ela só converse, né? Ela conversa, conta como ela está, só está comendo direitinho, o intestino está funcionando bem. Eu acho que isso tudo já vai também tranquilizando a pessoa, né? Até dependendo, até para ver se ela vai ser necessário a visita ao consultório, né? Para a senhora fazer a avaliação clínica de verdade, né? Assim, A gente física. pondera, olha, vamos fazer o seguinte, eu já vou deixar o pedido da colonoscopia da senhora para daqui a 3 meses. Daqui a 3 meses vamos esperar, deixa baixar essa poeira aí do Covid, e assim a senhora faz o exame, tudo bem. Ah, não precisa fazer agora, urgente? Não, não precisa. Então, acho que isso tudo tranquiliza muito, resolve bem, assim, de um modo geral, coisinhas leves, assim, né? Eu acho. Uhum. Doutora, eu tenho uma pergunta aqui que não tem a ver com o tema, mas a pessoa perguntou se a senhora acha que o intestino é o segundo cérebro. Tem sido falado muito isso. Muito, demais, tem tudo a ver. Eu tenho atendido pacientes no consultório com sintomas que você procura e não acha doença em lugar nenhum. Essa coisa do Covid, Aqui. essa história do Covid mexeu muito com todo mundo, desgastou muito demais. E esse fim agora, quando a gente achou que já estava acabando, o negócio começou de novo, isso aí foi uma paulada no intestino de todo mundo.
Literalmente a paulada no intestino da gente. E no intestino daqui, do cérebro. Começou a ter. Quem nunca teve hemorroida ruim, começou a ter hemorroida péssima. Meu Deus, o que é isso? É uma loucura. Colite nervosa, né? Colite nervosa, hemorroida, sangramento, paciente sangrando, gente, paciente meu antigo, nunca teve nada, apareceu hoje lá, 10 anos que não aparece no consultório, ele operou 10 anos atrás. Essa semana ele teve um sangramento, sem mais nem menos. Não comeu pimenta, não comeu, não fez nada, começou a sangrar. Então, assim, é uma fase difícil, o intestino é muito sensível e o ânus também é muito sensível ao estresse, à tensão. Então, é esperado mesmo que muitos pacientes tenham alteração de intestino nesse período. Nesse período. Entendi. Aqui a Mônica está perguntando se a diverticulite implica em falta de absorção de vitaminas e de sais minerais. Não, não tem nada a ver. Absorção, não. Absorção geralmente do lado direito. E é difícil ver divertículo do lado direito. Não interfere, não. Não. Aqui, outra coisa, uma pessoa perguntou sobre barulhos no intestino, que às vezes fica até com vergonha, me mandou até no privado aqui agora a pergunta. E fica com vergonha, porque às vezes, se tiver no silêncio, ela tem a impressão que a pessoa que está do lado escuta o intestino dela fazer barulho, que não era assim, que está percebendo isso agora, nesses dias que ela está mais ansiosa. O que é isso? Isso chama síndrome do colo irritável. O intestino fica sensível. É como se o intestino tomasse um choque. Sabe quando você toma um choque, você toma um susto? Uhum. Ele toma um susto. E aquele susto continua. Você toma um susto hoje, amanhã, depois. Chega um ponto que o intestino fica como se estivesse elétrico. Ele fala que parece que está conversando com ela. Uhum. Isso é um movimento exagerado, gás exagerado, a barriga inchada. Chama síndrome do colo irritável. Ela pode com diarreia, que a pessoa fica que não dá tempo de chegar no banheiro, passa muito tempo, ou pode vir prendendo, quando a barriga começa a inchar, fica cheia de gases, aquele desconforto. São os dois tipos da síndrome do colo irritável, ou prende ou solta. Ou solta. Entendi. Aqui, só um minutinho, tem uma pergunta que passou, deixa eu ver, eu vou tentar capturar ela aqui, peraí. Sueli, faz 6 meses que me operei, não fiz ainda a reversão devido à pandemia. Tem problema demorar para fazer essa reversão da bolsa? Não tem problema não, pode esperar tranquila, mesmo. Quanto mais tempo, melhor, porque desfaz a aderência lá dentro. Deixa eu dar um oi para a Cleusa aqui. Oi, Cleusa! Pois é. Aqui, doutora Ilma, tem algo mais que a gente... Ah, não, alguém entrou aqui perguntando. A prisão de ventre pode acarretar diverticulite para quem tem diagnóstico de divertículo na colonoscopia? A Soraya que está perguntando. Não causa não. Não tem nada a ver prisão de ventre com diverticulite, não. Uhum, tá. Aqui, alguma coisa mais que a gente não tenha abordado sobre essa doença? Sobre os divertículos e a diverticulose? Não, eu acho que não. Acho que a gente falou tudo. Alguém tem mais alguma dúvida? Quer mais alguma coisa? Isso, vamos perguntar, gente, aproveitar a doutora Ilma. Pode ficar sem vergonha, sem constrangimento, né, doutora Ilma? Bom, mas enquanto a gente se entrar alguém aqui para perguntar, vamos falar um pouquinho do blog da senhora, né? O blog da doutora Ilma, gente, é um blog onde ela escreve sobre todas as doenças do ânus e do intestino, todo tipo de informação, inclusive sobre diverticulite. Estão lá no blog, é só dar blog da doutora Ilma no Google, que vai entrar nele, né? Eu sempre aqui, uma outra... pode falar. Cris, que assim, a pessoa faz uma ideia de coloproctologia, né? Como uma especialidade complicada, mas os exames hoje são tão simples, nossa, são tão tranquilos. Hoje mesmo foi uma moça no consultório, ela estava tão apavorada. Depois, quando acabou o exame, ela falou, gente, mas é só isso? A outra falou, nossa, falam tão mal da colonoscopia. Gente, eu fiz colonoscopia, foi tão tranquilo. Sabe? Pois é. A fama das coisas é que é ruim. E é nisso que eu estou batendo nessas lives, nessas histórias, é mostrar assim o que é de verdade, o que as coisas são de verdade, sem esse exagero, porque tudo isso que falam, o que acontece? Afasta o médico, afasta o paciente do exame. E quanto mais afasta, se tem alguma doença, pior fica. Não é?
Então, Exatamente. se está sentindo alguma coisa, procura, faz o exame. A maioria das coisas que a gente trata no início, elas não evoluem. Exatamente. A questão é ter o cuidado que sentiu, teve o sintoma, procura o especialista, né? O ideal é isso. Aqui, doutora Elma, chegou uma pergunta aqui. Operei de fístula anal há 5 anos. Isso pode causar prisão de ventre? Fístula anal? É Não, fístula anal. não tem nada a ver, não. Foi Tá. uma coincidência. Talvez mudou alguma outra coisa, tá tomando algum remédio que prende o intestino, ou mudou o hábito alimentar, ou está mais parado sem fazer exercício. Isso tudo Ou até o próprio estresse aí dessa pandemia, né? Tá fazendo prender. é mocinha nova, hein? Eu vou contar um caso aqui, gente, que não tem nada a ver com divertido. Posso contar? Que já Claro, quanto mais a senhora passar informação importante pra gente, melhor, independente do tema. Aproveitar a oportunidade. foi diferente. A pessoa, a menina nova não tem nada às vezes, né? Ei, Cristina. Aqui, menina nova não tem nada. A mãe chega com a menina de 18 anos no consultório. Ela tá com a dor na barriga, barriga toda inchada. Aí a menina estava em pé no consultório. Eu falei: senta, senta, minha filha. Não posso, não consigo. Ué, por quê? Não aguento, eu tô morrendo de dor. Falei: então tá. Então o que que tá acontecendo? Ah, aí que esses meninos explicam mal, né? Ah, sim, É, tá comendo, a mãe fala, tá comendo muito sanduíche, tá parada no home office, tá estudando em casa, fica o dia inteiro sentada comendo sanduíche, só porcaria. Não sei o que aconteceu. Essa menina parou de fazer cocô. Tem uns 5 dias que ela não faz cocô. nossa. E aí? Ah, então tá. Então vamos ver o que que essa menina tem. A menina apavorada. Como assim vai ver? Vai me examinar? Eu falei: ué, tem que examinar, né? Como é que a gente vai saber o que que tem se não examinar? É, Então vamos ali, com muito jeito, tadinha. Estava apavorada, tem razão. Quando a gente está dolorida, quando a gente está com alguma coisa, nossa. apavorada mesmo, né? É. Falou que nasce, pula. Com muito jeito, fui, examinei. Quando eu examinei, gente, o que que formou ali? Uma coisa chamada fecaloma. Até foram retendo, retendo, ficando endurecidos, transformaram pedras dentro do intestino da menina. Realmente. Nossa, e E a dói gente demais. então, às vezes a gente acha que coisa de intestino é coisa de gente de idade. Não, gente nova também tem problema. E às vezes, com essa história de ficar em casa, mais parado, sem movimento, em frente ao computador, sem fazer exercício, não é? Uhum, Junta é. isso, alimentação, muda tudo, muda a rotina do intestino também. Pois é, ô, doutora Ilma, essa coisa do fecaloma, aí no caso, no consultório mesmo, a senhora consegue resolver o problema da pessoa? Ou tem Tem que fazer uma lavagem? Como é que funciona isso? uma parte a gente consegue retirar, né? A gente Uhum, retira as partes dele, assim, aquelas pedras imensas, e depois tem que ir para o pronto atendimento fazer uma lavagem para tirar o resto. entendi. Ó, tá vendo? Gente de qualquer idade. Aqui chegou uma outra pergunta aqui que entrou aqui. Já tive 7 crises de diverticulite. Já teria que ter feito a cirurgia? Olha, acontece muito isso. A pessoa, das duas, uma, ou ela não teve as 7 crises, ela, que assim, quem teve uma diverticulite, qualquer dorzinha que ela tem na barriga, ela corre para tomar de antibiótico, não vai nem no pronto atendimento mais. Eu tinha paciente assim. Ela viajava, já levava o antibiótico. Começava uma dorzinha, ela já tomava. Então, na Ah, meu verdade, Deus. a gente não sabe se são 7 crises mesmo. Mas Entendi. foram também, essa é uma hipótese, tá? A pessoa tem a crise e tal, qualquer dorzinha ela já acha que é crise. E tem a outra hipótese, que a pessoa tem as crises e tem medo de operar. Ela vai no Ah, médico e fala, vai ter que operar. Ela vai no outro, que ele não gostou dele, não. não, esse médico não foi com a cara dele. Falou que eu tenho que operar. Não tem mania de ficar operando, não. Nesse não. Aí tá, espera. Essa crise já passou, né? Tudo bem. Aí vai levando. Então, das duas, uma. Ou ela tá com medo de operar, ou ela está se tratando assim, porque 7 crises de verdade é complicado. Já era para ter perfurado, já era para ter dado algum problema mais sério, né? Entendi. Teve, a Maria Helena disse que ela também teve ocorrência de sangue no início da quarentena, mas que depois cessou. Ela deveria ter procurado médico, alguma coisa assim? Se foi um dia só, por exemplo, a pessoa sangrou um dia, fez umas fezes mais durinhas, sangrou um dia, aquilo no dia seguinte já tá boa? Tá boa? Não teve mais nada? Espera um pouquinho. Deixa passar Uhum. essa,
dessa quarentena e depois consulta. Eu acho que vale a pena. Uhum. Doutora Ilma, voltando aqui à colonoscopia, a Neuza está perguntando que é bom para a gente desmistificar isso também. O preparo para o exame continua sendo muito sofrido? É bom a senhora falar do preparo. De jeito nenhum. Olha, eu fiz a minha colonoscopia. Tirei 4 pólipos no intestino. Então, vou falar para vocês o que eu passei. Que é melhor a gente falar, que a pessoa acha que médico fala, mas não Não fala. adoece. Tá vendo? Porque não é em você. Se fosse em você, você sabia. Eu fiz sim. Então, vou falar. Fiz na Tereza, que são meus colonoscopistas, meus amigos, meus colegas, e são os melhores endoscopistas de Belo Horizonte, sem sombra de dúvida, né? Aquela turma. Então, já fiz lá. Primeira coisa, já começa daí. Eu preparo um dia de líquido. São 2 dias de preparo. Olha, o primeiro dia, você toma um laxante. Não, no primeiro dia você nem toma laxante, você toma só líquido. Só líquido. Você toma um laxante cedinho. E aí você já não come mais nada, nem bebe mais nada, jejum. Então é líquido e laxante. 2 dias, tá? Aí você faz o exame, um remedinho na veia, você dorme e não vê absolutamente nada. 15, 20 minutos, você acordou, lanchinho, já está lanchando, acorda, anestesia, que é aquela anestesia do Michael Jackson, né? Só que é leve. Do Michael Jackson. Aí você acorda assim com aquele soninho, esqueceu de tudo que estava te preocupando. Essa anestesia, ela faz isso, ela te deixa totalmente tranquila. Aí você sai, pronto. Então você não vê nada, você não sente nada. E o preparo de 2 dias, fala sério, 2 dias você toma um suquinho, você toma um chá, você come miojo, gente. Você não passa fome. Na verdade, e o ruim que eu imagino é o seguinte, é porque toda hora você tem que ir ao banheiro, mas então, gente, perto, fica num quarto do lado do banheiro, ou numa suíte, caso tenha na sua casa, né? É um exame que você não vai fazer todo dia. Primeira coisa, você vai fazer um exame agora, ele não deu nada, você vai repetir daqui a 5, 3 anos. Quer dizer, a repercussão no seu organismo, gente, vale a pena, né? O benefício que o exame faz. Antigamente, colonoscopia, eu nem gosto de falar antigamente, porque dá sinal que a gente está velha, eu estou pagando. Mas quando eu vim para Belo Horizonte, há 37 anos atrás, a colonoscopia era feita sem anestesia. Nossa, você tá louco. Aí é pano. Era sem anestesia. E meu chefe, que Deus o tenha, ele era assim, secarrão, né? Porque médico de antigamente era seco, bravo demais. Seco, é. E aí ele falava, a paciente ficava lá reclamando do exame, ele falava, cala a boca, cala a boca. Cala a boca. Fica quieto. Não exame. Aí ela ficava na dúvida, se ela não para, se ele para o exame, demora mais, né? Ela ficava quietinha. Então, hoje, a colonoscopia é um exame muito tranquilo. Eu recomendo sempre os 2 exames, aliás, o exame que a gente faz no reto, no consultório, e a colonoscopia, tá? Tá. Doutora Ilma Sueli está dizendo o seguinte, que ela tem medo de fazer a colonoscopia porque ela usa a bolsinha da colostomia, mas que ela vai ter que fazer antes da reversão. Não, é muito mais fácil a colonoscopia pela colostomia, porque é só passar o aparelho ali pela bolsinha, o preparo é mais fácil, o exame é mais fácil, o exame é mais rápido. Sueli, cria coragem, viu, minha filha? Você vai tirar isso de letra, fica tranquila. Isso. Doutora Ilma, aqui, ó. Há 2 anos fiz cirurgia de colonoscopia. Fiz cirurgia de colonoscopia? Fiz ultrassom abdominal e mostrou novamente. Divertículo volta? Deve ter sido por causa deve ter feito. É isso. Não precisa de tirar tudo, porque senão você tem que tirar um pedaço de intestino imenso, sem necessidade. Então você tira só a parte inflamada. E um ou outro divertículo fica, e raramente um ou outro vai inflamar. Aqui, ó. Qual a importância do exame de sangue oculto nas fezes? Olha, o sangue oculto ele é muito bom de um modo geral, assim, mas é preciso ver direitinho, porque muita gente tem hemorroida e tem sangue oculto positivo. Às vezes, vai colher as fezes e tá assim, um dia tá com as fezes ressecadas, tá atrasada, gente, espera aí, alguém vai dar carona, me espera, tá? Faz evacuação rápida para colher o sangue e tal,
e faz uma forcinha e pode também dar um sangue oculto. Então, ele não necessariamente significa que é alguma coisa grave. Eu falo sempre isso. O sangue oculto, ele significa faça um exame com o proctologista. Então, vai no clínico, vai no GAS, tem um sangue oculto positivo, eu acho errado já sair direto fazendo a colônia. Eu acho errado. Eu acho que isso não deve ser feito. Vamos começar do ânus, vamos fazer o exame direitinho, vamos ver de onde esse saiu. É o certo de fazer isso. Ah, ok. Aqui, a Fátima está perguntando se a prisão de ventre, a dificuldade, forçar para evacuar, pode acarretar a diverticulite. Não, a diverticulite não. Pode acarretar hemorroida. As causam hemorroida, porque força o ânus, né? Eu falo que esse lugar foi mal feito. É extremamente delicado. O ânus é muito delicado. Não pode ter não pode ter intestino preso, não pode nada. Ei, Juliana. A Juliana. Aqui. O exame de sangue oculto nas fezes. Será que ela fez exame de sangue oculto, Juliana? Essa foi um caso. Tratando de fissura tinha outra coisa. Aqui uma pessoa perguntando quando devo fazer uma colonoscopia, em qual situação. A senhora já falou, né? 45 anos, acima de 45 anos. E se tiver alguma coisa antes? Porque assim, né? A pessoa já não quer fazer. Você fala que é 45, aí ela começa com 40 a ter sangue, cólica, gosma, dor de barriga, vai num gastro. Aí não, eu tenho intolerância à lactose, vou tirar o leite. Aí tá, tira o leite. Continua com a dor de barriga, continua com a gosma, continua com o sangue. Tá, eu vou tirar o glúten. Aí tira, continua. Estou nervosa, vou tratar com o psiquiatra, cecolite nervosa. E por aí vai. Essa história eu já disse assim, inúmeras vezes. O intestino que muda, ele é sinal de que você deve fazer um exame com o coloproctologista. Se o intestino mudou, então você faz exame. Faz direitinho, não vai achando que é verme, não vai achando que é lactose. Faz consulta. Porque tem muito isso, né? Achar que é verme, que é lactose, que, né? Muito isso mesmo. Aí toma vermífugo. Vai levando. Eu fiz uma pesquisa nos meus pacientes e eu vi que os pacientes, geralmente, de câncer de intestino, eles levam 1 ano para chegar no proctologista. Eles levam 1 ano. Porque eles passam por 5 meses, né, procurando outras coisas e não encontram, né? Até chegar lá, né? Até chegar. Complicado. Doutora Ilma, fiz a colonoscopia e deu inflamação nos 2 lados do intestino. Como assim, inflamação dos 2 lados? Também, não entendi. Colocou isso aqui, eu achei que ia ter alguma pergunta a mais, ou o que que seria, né? Bom, se a pessoa tiver aí, ela completa a pergunta. A Cláudia está dizendo assim, é verdade que a anestesia para fazer a colonoscopia é chamada de droga da verdade? A pessoa anestesiada fala coisas do arco da velha. É verdade? Não. A pessoa fica loucona e aí ela começa a contar a vida dela toda, os segredos. Falou isso? A Cláudia está perguntando. Cláudia, vou te dar uma dica. Fica quietinha, é só você chegar lá e não falar nada, tá? Aqui, alguém está falando, me fala sobre divertículo no duodeno. Raríssimo, mas tem. De vez em quando, divertículo de delgado. Mas não precisa fazer nada com eles, não. E raramente eles inflamam. E tem um divertículo que chama de divertículo de Meckel. É um divertículo isolado, que de vez em quando a gente encontra na cirurgia dos pacientes, vai operar de outra coisa e chega lá e tem um divertículo de Meckel. Não precisa nem de operar, nem nada. Aquilo é uma alteração. Uma pessoa nasceu ali. Nasceu com aquilo. Entendi. Dor interna no ânus é normal após a diverticulite? Não tem nada a ver. Diverticulite e dor no ânus não tem nada a ver. Olha, existe uma dor no ânus que está tendo muito nessa época de estresse e tensão. Vou explicar aqui que eu acho que isso é importante também. Existe uma dor que a pessoa às vezes acorda à noite, uma dor fortíssima, aí levanta, não sabe o que faz. Se é vontade de evacuar, se não é, senta, levanta, dali a 15 minutos a dor passou, acabou, no dia seguinte está ótima, não tem nada. Isso é uma cãibra no ânus, isso chama proctalgia fugaz. É uma cãibra forte que acontece em períodos de tensão, estresse e aflição.
Ou seja, é comum nesse momento agora de pandemia. Pode ser que a gente sinta isso e não tem que fazer nada, doutora Ilma. Como é que é isso? Forte. Eu recomendo, às vezes, a pessoa jogar uma bolsa, sentar numa bolsinha de água quente, coisinhas assim, leves, sabe? Porque a dor passa rápido também. Fica ali uns E se 15 teve, e se teve uma vez, significa que vai ter de novo? Às vezes não, né? períodos que, às vezes, a pessoa tem várias. É a contração ali, né? Da câimbra. E, às vezes, com uma fase mais complicada, mais difícil. Então, a pessoa tem várias crises dessa, várias, espaçadas. Aí, uma noite acorda, geralmente é à noite. Geralmente é à noite. É porque é a hora que a gente relaxa, né? Aí Tem vem a aquele dor. forte, É, aqui, minha xará tá fazendo uma pergunta aqui, que é o seguinte, que a senhora já falou também, que a diverticulite tem a ver com a idade mesmo? Tem 45 anos e sempre falam que sou nova para a doença. Hoje em dia não tem mais isso de nova para doença, não, viu? Hoje em dia, idade não quer dizer nada mais. Tem muita gente com doença grave. E assim, a gente não via. Antigamente eu só operava gente mais velha que eu. Agora eu tô operando gente mais nova que eu. Não é que eu tô velha, não, hein? De jeito nenhum, doutora Ilma, não é isso. Eu operava, olha, a faixa etária que eu operava uns anos atrás, não só eu, como toda a minha equipe, era assim, de 70 para cima. 70 para Hoje, a gente opera de 65, vamos dizer, de 50 para 65. É a faixa etária que dá mais câncer de intestino. Entendi. A vantagem Aqui, é que geralmente são iniciais, né? Porque a pessoa hoje corre, né? Às vezes ela sente alguma coisa e tal. tem algum problema usar supositório de vez em quando? Ei, Maria Emília, tudo bom? Não, não tem. De vez em quando não tem problema, não. Mas sempre pode machucar. Aquela parte parece que tem uma beirinha, assim, não são todos não, mas tem os supositórios que tem uma beirinha, eles machucam a beirinha do ânus. Eu nem receito para os meus pacientes supositório, eu não gosto muito. Eu prefiro a pomadinha mesmo, que é mais delicada. Oi, gente, mais alguma pergunta? Parece que. Aqui, ó. A pessoa é Elza, acho que é Elza, que tinha falado do intestino, né? Das duas. Que fez a colonoscopia e deu inflamação nos dois lados do intestino. Ela completou aqui agora que após a colo, o médico disse que os dois lados do intestino estavam inflamados, como se um raio caísse no mesmo lugar duas vezes. Mas não esclareceu muito, né? É muito vago, né? Porque só falar, né? Tem que ver o laudo, o que está escrito. Se ele, então ele fez biópsia, e essa biópsia o que foi, né? Porque isso Ah, aí aqui, ó, ela falou agora. Ela entrou e falou. Foram retirados dois pólipos e um adenomafis? Adenoma. Fiz tratamento com 3 tipos de antibiótico. Só assim melhorei da dor, mas estou com muito gases. difícil demais. Só isso aí, sem ver assim, não dá para saber o que é, não. Tem que agendar, vai lá na doutora Ilma, agenda consulta, se tiver com medo da pandemia, marca aí, conversa com ela, e se for o caso, depois, né? Pela consulta virtual, se for o caso, depois vai na consulta física. Agora, por exemplo, eu acho assim, as pessoas foram segurando as situações, por exemplo, a pessoa estava com a dor, estava com a hemorroida, e estava segurando, esperando essa pandemia passar. Agora, realmente está ficando complicado, porque chega um ponto que você não pode segurar mais, né? Você tem que tomar atitude, você tem que consultar, você tem que se tratar. Então, os consultórios, os médicos, eles estão se preparando para receber esses pacientes. O Mater Teresa também está muito bem preparado. É incrível como que a gente tem tranquilidade de trabalhar ali dentro. Os tem, está todo mundo se adequando. Então, dá para atender, sim, dá para atender. Eu acho que as pessoas não devem ficar assim, com tanto medo de consultar, não, porque a gente não sabe. Você vai empurrando, como é que vai ser? Até onde esse Covid vai, não é mesmo? A gente não sabe até onde isso vai. E a gente vai esperar. Então, eu acho, toma essas medidas todas necessárias, com todo o cuidado, tudo que é recomendado, e dá para trabalhar com cuidado, dá. Porque eu acho que, na verdade, nós vamos ter que acabar trabalhando e levando a nossa vida com essa situação, assim, de certa maneira. Por um tempo, também acredito nisso. A gente vai ter que se adequar mesmo, né? E seguir a vida. Não dá para ficar mais dentro de casa tanto tempo, né? Doutora Ilma, entrou uma outra pergunta, se pode, da Angélica, pode usar óleo mineral
com frequência para ajudar na constipação? Tem gente que usa óleo mineral, né? Mas eu acho que com frequência, você usar um laxante, como assim? Você vai usar a sua vida toda isso? Né? Oi, oi, socorro. Talvez seja melhor melhorar a alimentação, né? É beber Olha muito. só, doutora Ilma, entrou uma pessoa aqui, a doutora Ilma, sou a Fabiana de Buenos Aires, que a doutora viu meus exames. Até hoje não descobriram o que tenho. Agora falaram que é esôfago e estômago. Parece que ela fez uma consulta com a senhora virtual, não foi? Ah, não lembro mais, não lembro mais. Ah, Clesnir aí também, nossa. Gente, eu tenho paciente É, demais. Ei, gente, todo mundo aí, hein? é muita gente. Deixa eu ver aqui, ó. Fiz uma cirurgia há 2 anos de verticulite. Quando vou ao banheiro evacuar e vou higienizar com papel higiênico, a sensação é de que as fezes estão muito próximas à vagina. Fiz exames e as fezes realmente só saem. Não terminou. Não tá dando para terminar aqui. Cortou. Bom, desculpa, gente. Bom, depois que fiz cirurgia de vesícula, tenho muitos gases. Preciso procurar um coloproctologista para verificar isso? É bom, a vesícula ela funciona como se fosse um detergente do alimento, né? Ela dissolve a gordura dos alimentos e o alimento entra no intestino mais suave, vamos dizer assim. Quando tira a vesícula, o que acontece? A gordura entra direto no intestino, sem aquele Uhum. detergente natural. Então, muitas pessoas que operam vesícula ficam com o intestino extremamente solto. Eu tenho paciente que tem que usar uma enzima, porque existe uma enzima que funciona como a vesícula. Então, eu tenho várias pacientes que têm enzima e já leva na bolsa. Ela vai viajar, já leva. Uhum. Doutora Ilma, estão perguntando se a senhora está atendendo no consultório. Sim, doutora Ilma atende no consultório, né, doutora Ilma? Está lá, firme e forte. Aliás, a senhora comentou que está tendo muita procura, né? Muita procura. A gente está até, eu estou até com dificuldade de arrumar agenda, porque a gente não pode, tem que ter um certo limite de paciente para não ficar, né, complicado. E eu falei que eu tirei tudo de bonitinho no meu consultório. Uhum. Eu tinha um eu tinha um lençolzinho, eu tinha um monte de coisinha assim, tirei tudo. Agora Tudo não dá. fofinho. Não Álcool, pode mais, né? álcool gel até na parede, para todo lado. O paciente entra no consultório, lava as mãos, passa álcool. Acabou a consulta, lava as mãos. Eu sou extremamente rigorosa com os cuidados que eu estou tendo. E assim, tá dando para atender bastante, com tranquilidade, está todo mundo tranquilo. Por enquanto não teve problema nenhum. E nem no Madre Tá. Teresa também. Nós estamos tendo um Uhum. movimento de cirurgia normal no Madre Teresa. O Madre Teresa está muito bem preparada para receber os pacientes. Doutora Ilma Cristiane está perguntando se depois das crises de verticulite, ela começou a ter intolerância à lactose. Será que uma coisa liga a outra? Será? É bom conferir, viu, Cristiane? É Cristiane? É, mexará, isso. Xará? É bom Mexará. conferir, Cristiane. Tem que conferir, viu? Se é isso mesmo, tá? Confere. Uhum, Também, se não fez, é bom fazer, viu? uhum. Tem uma pessoa perguntando se pode usar probiótico, se é bom para o intestino, e outra perguntando sobre o kefir, se é bom para o intestino também. Kefir é ótimo. Kefir é ótimo para o intestino. O probiótico é muito bom. É o que eu falo. Eu só acho probiótico caro, mas ele é muito bom. Uhum, uhum. Aqui, nós estamos chegando quase ao nosso final aqui. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, né? Estamos quase chegando, doutora Ilma. A doutora Ilma tem o site que você pode agendar a sua consulta online, que é o hemorroidaurgente.net, que é a Iesca escreveu o nome do site aí nos comentários, né? E tem gente comentando que é uma pena, que é de fora, que é de Recife, e que não pode consultar com a senhora. De repente, uma consulta virtual, às vezes, para dar uma luz, pode ser, né, doutora Ilma? Pode, ué, pode. Ajuda alguma coisa assim, claro. Uhum. Eu tenho assim no México. Então, o que aconteceu? Ele estava lá e queriam operá-lo de uma fissura anal. Aí ele falou: Ah, ele é piloto? Não, eu não opero aqui de jeito nenhum. Aí ele entrou na consulta virtual comigo: O que que eu faço? Minha família é de Belo Horizonte, então eu estava pensando a gente programar uma consulta e combinamos e conversamos. Eu opero aqui, não opero, isso é coisa urgente, não é? Falei, não, Uhum. falei, não, você vem aqui, nós vamos fazer o exame primeiro
e vamos ver se seu caso é cirúrgico. Dali, ele Uhum. tratou com o remédio que eu passei, ele veio, examinei, não era cirúrgico, e deu tudo certo. Deu tudo certo, olha que maravilha. Aqui, doutora Ilma, a pessoa que completou aquela pergunta, que ela falou que após a cirurgia da diverticulite, ela tem a sensação que as fezes estão muito próximas da vagina. Se isso é comum após essa cirurgia da diverticulite, tem a sensação de que não está saindo pelo ânus, que como se estivesse saindo pela vagina, dessa proximidade, entendeu? Não, não, aí tem que ver, não tem nada a ver uma coisa com outra, não, hein? Tem que É. ver. Uhum, tá. Gente, sim, a live vai ficar gravada, tá todo mundo perguntando. Vai ficar gravada aqui na página da hemorroideurgente.net. Vai ficar gravada na página da Infinita Comunicação também, E nós tá? temos outras lives, né? Olha, eu fiz os tópicos mais, assim, famosos, vamos dizer, da coloproctologia, né? A gente já falou Isso. de prevenção de câncer na primeira live. Na segunda, eu falei sobre hemorroida, mitos e verdades, que eu acho que também foi muito bom. Está tudo Uhum, tudo gravado. gravado. Na terceira live, eu falei sobre o intestino do idoso, também ficou muito interessante. E agora aqui, essa divertículo, diverticulite, diverticulose. Eu espero que vocês tenham entendido, né? E que eu tenha ajudado Isso. vocês de alguma maneira aí. Isso, e de 15 em 15 dias, né, doutora Ilma? A gente vai estar sempre conversando aqui sobre temas interessantes. Inclusive, assim, se vocês tiverem dúvida, podem mandar pelo direct do hemorroideurgente.net, lá no Instagram. Hemorroida urgente, né? No caso do Instagram. Também no da Infinita Comunicação, a gente vai direcionar todas as perguntas para a doutora Ilma e ela responde. Ela não deixa sem resposta. Tiverem temas, assim, coisas que a pessoa quer saber. Por exemplo, ouvi dizer isso, é verdade? Essas coisas também, a gente pode fazer uma live, tipo assim, dúvidas mais frequentes, né? Eu acho que Uhum. para ajudar, porque, a gente vai quebrar, eu vou quebrar esse tabu, hein? Eu coloquei Vai. isso na cabeça. Eu vou tentando e eu vou Já conseguir. tá quebrando, já tá quebrando. Aqui, a doutora Ilma atende homem sim, tá perguntando se atende homem. Atende sim, coloproctologista atende homem, atende mulher. Atende doenças do ânus e do intestino, né? E ela não faz exame de colono, né, doutora Ilma? Mas ela, né, a senhora recebe as pessoas, faz o exame da É, parte do reto, né, eu e falo, encaminha. Explica. hoje em dia, todo médico que trabalha bem, ele tem uma equipe muito boa trabalhando junto com ele. E eu tenho muita sorte, porque a equipe que trabalha comigo é fantástica. A equipe do Madre Teresa, os endoscopistas são verdadeiros artistas. Os cirurgiões que trabalham comigo são ótimos também. São Uhum, competentes. Então, isso tudo só tem para somar um trabalho muito bom e beneficiar os pacientes, claro, né? É isso. exatamente. Então, Doutora Ilma, tá terminando, nós temos que nos despedir. A gente agradece, doutora Ilma, tem 25 segundos para a senhora falar. é isso, gente. Então, obrigada aí pela participação de vocês. Estou vendo todas as pacientes aqui. Maria Emília, Cleisnir, minha tia, minha madrinha, tia Helena apareceu aqui. Doutora Emma, muito obrigada, viu? Mais uma vez, e daqui a 15 dias a gente está aqui de novo. Vai Obrigada, desligar aqui. gente. Tchau, Juliana. Tchau, Tchau. tchau. Obrigada.